Olá, portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Aves, vitória por 2-0. Primeiro jogo até desde que o Porto perdeu a liderança, não é? O Porto até entrou já com 4 pontos porque novamente Sua Excelência Benfica jogou em primeiro, não é? E assim vai ser sempre. E assim vai ser sempre. Só não será contra o Porto, porque aí é contra o próprio Porto e, portanto... Mesmo contra o se Porto, calhar aí até se ainda, calhar... ainda estuda uma maneira de tipo entrar meia hora mais cedo em campo ou qualquer coisa, é capaz de ter a sua piada também. Se calhar ainda vai acontecer. Mas vamos ficar então neste jogo. Se calhar fazemos aqui uma primeira análise ao 11 inicial, Dragão 27. Vamos fazer uma primeira análise ao 11 inicial, vou já fazê-la, mas antes disso eu queria só dar nota aqui de um aspecto que eu acho que é muito importante e que tinha feito aqui um apontamento, independentemente, até antes do resultado, antes do jogo, perdão, porque independentemente do resultado eu queria dizer uma coisa, do resultado de hoje, naturalmente, assim ainda sabe melhor dizê-lo, mas queria dizer que nunca... confiança total no Sérgio Conceição. Vai acabar o campeonato da forma que acabar, seja o Porto em primeiro ou em segundo, perca o Porto mais jogos ou não perca, ganha taça ou não ganha taça, plena confiança no Sérgio Conceição. Eu não tenho dúvidas que é o treinador para o Porto, é o treinador que sabe pôr a equipa a ser Porto. E nunca a identidade do Porto foi tão assumida por todos os jogadores. Isso é óbvio. E não dizer isto, e porque o Porto perdeu 2 jogos consecutivos fora, estar a branquear, a esquecer tudo o que foi feito, todo este trabalho é de uma profundidade enorme. E é um trabalho que vai deixar frutos. Assim a direção também deixa, como é óbvio. Portanto, esta nota... Independentemente, acaba como acabar o campeonato, acaba como acabar a época, plena confiança no Sérgio. O Sérgio é o treinador para o Porto. Já agora então deixa-me só dar mais chega a isso, subscrevo inteiramente o que tu dizes, de facto. O Sérgio Conceição fez, se calhar, o que muitos de nós até nem esperávamos no início da época, uma época sem reforço, onde ele junta ali... os cacos todos, não é? Os jogadores que alguns estavam perdidos, estavam emprestados e ele junta-os e faz o que está a fazer e de facto acho que merece a nossa confiança sem dúvida alguma e acho que de facto mais do que nunca fomos o antigo Porto, não é? Portanto, indiscutivelmente. O Porto que ganha. Estamos a ser outra vez o clube que nós sabíamos o que era, não é? Portanto, e repara, só nessa questão das 2 derrotas que o Porto teve, ter 2 derrotas num campeonato não é nada escandaloso mesmo para um campeão, não é? Em qualquer país os campeões têm 2, 3 derrotas, não é? E o facto é que se o Porto ganhar os jogos todos é naturalmente campeão. O que não é normal é não deixarem outros perder. Isso é que não é normal. Isso é que não é normal. Mas isso é uma outra análise que nós devemos fazer e tem que ser feita também no final. Sim. Relativamente ao 11 inicial desta partida. 11 inicial. Não posso concordar mais com este 11. Acho que é neste momento o melhor 11 do Futebol sem do Porto. Dúvida, sem dúvida. Os 4 defesas, o Ricardo, o Filipe, o Marcano e o Alex. Saudemos o regresso do Alex porque o que nós não ganhamos é incrível. Naquela ala, não é? Em termos defensivos, em termos ofensivos, tudo. E não é nenhuma crítica ao Diogo Dalot, que e não é nenhuma crítica ao Diogo Dalot, até porque esteve num lugar que lhe é de alguma maneira estranho. Pronto, foi uma adaptação. Depois, o meio-campo também, não tendo lá o Danilo, naturalmente, e que infelizmente também uma palavra para o Danilo de força. O momento do Estádio do Dragão foi ao minuto 22, toda a gente a aplaudir. Exatamente. O Danilo bem merece. Bem merece, sem dúvida. Mas não estando lá o Danilo, Sérgio, duplo pivô, Sérgio Herrera, a desdobrarem-se muito bem, um mais à frente, outro mais atrás, trocando as posições, fazendo parte, digamos assim, da combinação das jogadas de movimentação ofensiva, quer um, quer outro, ora um, ora outro, e depois, nas alas, o Brahimi e o Otávio, de alguma maneira também com uma missão algo semelhante, porque são jogadores que derivam muito bem para o centro do terreno, para o miolo, e portanto que também compensam muito bem o só haver, entre aspas, dois médios, não é? E portanto também compensam muito bem, e o Otávio, indiscutivelmente neste momento, é inquestionável
não temos o Corona que está também lesionado, não temos o Marega, portanto, acho que aqui não há mesmo que inventar. Eu acho que o grande erro até no Belenenses terá sido mesmo a ausência até do banco do algo Otávio. Incompreensível, algo incompreensível. Sinceramente, não sei mesmo, até não estou a ser irónico, se ele até estava algo tocado, porque é estranho que ele até tenha desaparecido mesmo dos eleitos, não é? Desconvocados. E eles acabaram por ser todos convocados, curiosamente, foram todos a Lisboa. Sim, mas depois ele não entrou nos 18. É isso, é estranho. Depois, na frente, acho que é a melhor dupla que o Porto tem neste momento, só que é uma dupla à procura... Está apagada e é uma dupla que está à procura do ritmo necessário. E ter feito 2 jogos, infelizmente com um bom resultado, e o segundo com um bom resultado, o terem feito 2 jogos e aparentemente não estarem, digamos, não estarem engranados aí. Não, eu não ia dizer isso, não estarem a dar sinais que as lesões podem ressurgir, pois, tudo indica que não, oxalá que não, e portanto que se consolida a sua recuperação, e portanto acho que está até uma dupla que creio que está a ganhar ritmo e poderá chegar em condições já muito aceitáveis, muito interessantes para o jogo da Luz. Esperemos que apareçam todos no seu melhor momento. Estes 11 inicial excelentes, e depois também relativamente às substituições, também acho que o Sérgio esteve muito bem, esteve a ler bem. Aí não posso concordar tanto da questão do Hernani e do Oliver, porque eu acho que eles devem ser jogadores que trazem muito no espírito de treino, devem ser jogadores muito dedicados para o Sérgio Conceição os premiar tanto, porque eles no jogo, de facto o Oliver até entrou melhorzinho, mas eles não, quer dizer, apostar no Hernani, que eu reconheço que ele tem qualidade, mas neste momento é um jogador que não garante nada em termos de jogo. Quer dizer, tu pôres o Hernani, estás constantemente a perder a bola. Isto custa-me porque eu gosto do jogador, mas porquê que se insiste no Hernani? Eu não percebo, desculpe, mas eu não consigo perceber. O Hernani tem repara, o Hernani então era interessantíssimo ao ponto para substituir o Marega. Porque era um jogador que podia acrescentar profundidade, é um jogador muito móvel na frente, porque o Marega também já foi extremo, é aquele extremo avançado. O Hernani poderia ser aquela potência, aquela força, mas tem velocidade. Tem velocidade e compensaria em técnica. Exatamente. Não? Portanto, é um jogador que insiste em não agarrar as oportunidades. Eu só critico no sentido... Ele para mim, ele já perdeu há muito tempo a minha confiança em ser aposta. Pronto, é isso. Mas relativamente à equipa que o Sérgio montou, acho que estamos de acordo, portanto, muito bem. Sim, vamos aos momentos do jogo. Momentos do jogo. Momentos do jogo. Eu acho que o grande momento do jogo foi o momento do minuto 8 em que houve o penalti, em que o Alex Telles, peço desculpa, também já tivemos um outro Alex, não é? Mas sim, o Alex Telles, digamos, varreu com todos os fantasmas. Isto aqui não há fantasmas, isto aqui é colocado com força e não há ninguém que defenda. Ponto final. Portanto, o Alex provou o que era necessário a esta equipa neste jogo. Eu até nem gosto muito dos esquerdinos a bater penalti, precisamente por terem precisão a mais, e acho que lhes falta muitas vezes força, mas no caso o Alex Telles fez isso tudo. Se bem te recordas, foi ele que também bateu, acho que até o primeiro ou o segundo logo na Taça da Liga, e muito bem marcado. É um exímio marcador. Muito bem. E esteve também noutra situação em que também, de um livre, também rematou muito bem, embora muito ao centro da baliza. Sim, esse até é mesmo o momento do jogo, porque o Porto, se falhava esse penalti, ia intranquilizar muito. Foi o momento do jogo porque acabou o penalti acabou convertido em golo, naturalmente, mas também o momento do jogo foi mesmo a entrada do próprio Porto. O Porto de facto entrou a dizer assim: hoje não há fantasmas, hoje vamos jogar de cabeça limpa e vamos querer resolver isto rápido. E houve essa intenção. E assim foi muito bem. Na primeira parte. Assim foi na primeira parte. Depois eu quero ir aqui à segunda parte. Mas continua. Depois, em termos de... houve duas partes realmente distintas. Curiosamente, o Sérgio Conceição até faz umas declarações interessantes que também é preciso estar atento a elas, que é o processo defensivo do
do Porto, na perspectiva dele, foi muito mais sólido na segunda parte do que na primeira. E talvez também concorde. Agora, Mas defendeu muito mais atrás também. defendeu muito mais atrás também, Mas sem dúvida que defendeu bem. Eu até estava, eu acho que houve sobretudo os primeiros 10 minutos da segunda parte em que houve uma quebra. Parece que até se estava a ver o Porto a dizer assim, mas isto já está ganho. Quer dizer, outra vez isto na cabeça dos jogadores. Foi o que não pode acontecer nunca, sobretudo nesta fase e com as lições que já temos tido. Mas depois desses 10 minutos, eu até estive aqui a apontar, e o Futebol do Porto teve variadíssimas oportunidades de golo. Aos 55 minutos um cabeceamento do Soares, aos 57 um remate do Aboubakar, aos 58 um remate de cabeça do Marcano, muitas aos 65, e já na primeira também. Mas eu até estou a apontar as da segunda parte precisamente porque não foi aquele domínio que se viu na primeira. Na primeira parte, o Aves quase que não saiu do meio campo. Sim, não. Quase que não saiu do meio campo. Mas gostei muito mais. Sem dúvida. Não, o que eu quero dizer nisso é, na segunda parte, e até globalmente um bocadinho, mas pronto, aquele início de facto foi muito forte do Porto, mas o jogo foi outra vez muito parecido com o Belenenses e com o Passos de Ferreira, porque esses jogos, o Porto com, vamos dizer, mais felicidade e mais calma e cabeça mais limpa no momento da finalização, tinha ganho esses jogos 4-2, 5-2, coisas desse estilo. E hoje poderia ter ganho 7-0, se calhar podia. Mas a questão é que o Porto é um Porto que eu não reconheço muito bem ao longo do que foi a época, porque é um Porto que não faz pressão alta, é um Porto que até faz uma troca de bola na extrema defesa, quer dizer, quase aos velhos tempos do Lopetegui, né? É um estilo muito do modelo do Guardiola, que sai de trás. O Porto insistiu nisso, quer dizer, eu não reconheço este Porto no Sérgio Conceição. O Porto ou está a mudar um bocadinho, fruto de se calhar algum desgaste físico. Eu acho que é sobretudo isso e até algum desgaste também psicológico. Mas é um Porto que não é tão mandão, é um Porto que não é tão perigoso, é um Porto mais... Parece que as coisas são feitas com mais esforço, custam mais a ser feitas. E não gosto desse Porto. O Sérgio hoje também reconhece uma coisa que nós também já temos chamado a atenção nas nossas análises, que é, há momentos em que o Porto também tem que gerir os timings do jogo. E o Porto não está a sabê-lo fazer bem. Não está a sabê-lo fazer. Inclusive, hoje, por variadíssimas ocasiões, vários jogadores do Porto, não foi só o Brahim, embora o Brahim abuse um bocadinho disso, mas o Otávio também saíram a querer resolver individualmente, quando tinham inclusive a linha de passe. E portanto, isso é que não pode acontecer. O Porto tem que trocar mais a bola, também tem que saber descansar no jogo. Também, isso é inteligência. Isso é inteligência. Mas... E ainda aqui até um bocadinho a análise tática. O Porto houve também dois momentos aí, mas vamos falar em termos de esquema, digamos, mais com a entrada do Oliver, de facto a coisa altera-se um bocadinho e aí até acho que o Porto volta a ganhar o controle do jogo. Pronto, com 3 médios o Oliver ajudou nisso, mas acho que é um Porto que está... Lá está, parece que as coisas são feitas com mais esforço. Não há tanta mobilidade, não há tanta velocidade, não há uma pressão tão alta. Eu lembro-me no final, quem fez até muito isso foi outra vez o Herrera, que foi pressionar na frente, obrigou um defesa a errar, a perder a bola. É um Porto que abdicou disso, lá está. Ou é por desgaste físico, o Porto já não consegue e custa-me, mas eu acho que não. Eu acho que é outra vez falta de... É desleixo, é falta de atitude e deixar que a coisa se calhar já está ganha e também um bocadinho os fantasmas agora de se ter perdido estes jogos. Quer dizer, aquela segunda parte, eu arrisco-me a dizer que se o Aves marcava um golo, nós íamos sofrer muito. Isso é verdade, mas é verdade também outra coisa. E acho que desnecessariamente. É verdade também outra coisa. O único remate que poderia ir com o selo do golo foi de fora da área, foi ao poste e foi aos 90 minutos. Pronto, porque o Porto não consentia habilidades. Teve bem defensivamente, mas quer dizer, é um Porto que está muito, também apesar de tudo estar exposto, está a defender muito mais na sua extrema defesa, ao par do que aconteceu ano passado. É um Porto muito parecido ao ano passado, quer dizer, como é que este Porto se transformou nisto? É sobretudo é mental, acredito que seja, inexplicavelmente. Porque eu até quando comecei a ver o jogo vi, bem,
estou muito contente porque estou a ver que isto vai se resolver bem, porque o Porto está de cabeça limpa. E que grande trabalho que fez o Sérgio, porque de facto, aqueles Pois, a jogadores, entrada foi muito quando boa. nós vimos o final do jogo do Restelo, aquelas caras, eles acusavam claramente aquela derrota. Aquilo tinha sido uma bomba que tinha caído ali no campo, não é? E de alguma maneira foi. Acho que Foi, vai deixar mais foi. marcas e acho que subiram essas marcas ao de cima na segunda parte. Mas repara que o futebol do Porto, apesar de tudo, entrou como entrou e entrou como entrou já a 4 pontos de distância, não entrou a 1 ponto. Claro, claro, certo, sem dúvida. Não, eu gostei muito de ver, de facto, o Alex Telles excelente, a Herrera muito bem e o próprio Sérgio Oliveira, lá está, mais cansado, parece mais cansado. Mas gostei muito. Se fossem hoje todos como o Ricardo Pereira, o Porto era aquele velho Porto forte e agressivo que respira saúde do Sérgio Conceição. O Ricardo Pereira, uma exibição. É um bocadinho o homem do jogo. Eu também eu diria o Herrera, eventualmente, também muito bem, no estádio. O homem do jogo foi o Otávio, foi considerado o Otávio, que também esteve muito bem. Acho que o Otávio depois desapareceu um bocadinho do jogo. Desapareceu um bocadinho, foi caindo ao longo da partida, mas foi um jogador que trouxe aquilo que o Porto precisa tanto, que é quase aquele jogo entre linhas e o jogo também pelo interior. E ele esteve muito, muito clarividente. Na primeira parte ele fez uma exibição excelente, muito excelente bem, mesmo. Até nos passos de ruptura, nos últimos passos e tudo, esteve muito bem, Otávio. Está assim terminada esta análise. Em relação a este jogo não há mais nada a dizer. Para a semana temos um jogo. Também só ficar sempre vistos com as palavras com as palavras que se leram pelos lábios do Alex: respeito, respeito, respeito. E eu quase que termino como comecei. Ou seja, a tal questão que de facto há um sentir a Porto interiorizado em todos os jogadores mais do que nunca. Nos últimos 5 anos é de longe, e portanto tem que se ir atrás disso e acreditar nisso também. Sim, porque muito dificilmente deixaram o Porto ganhar na Luz, porque eu acho que se for preciso anulam 4 ou 5 golos ao Porto. Isto está já de uma maneira que não me admira nada disso. Daí dizer que acho que é muito difícil o Porto ganhar, para não dizer impossível. Mas logo veremos. Pronto, este jogo está terminada esta análise. Uma vitória importantíssima para manter o Porto vivo, uma final ganha, faltam 5, vamos a ver, acreditar até ao fim porque esta equipa merece. Indiscutivelmente, e apoiá-la. Comentem connosco, subscrevam o canal se gostam, partilhem, façam um like e estaremos de volta para a semana. Até lá. Até lá.